Queridos amigos e amigas, bom dia, é hora da Ave Maria, rezemos juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a escrava do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nossos corações a vossa graça, nós vos suplicamos, para que nós que conhecemos pelo anúncio do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho e nosso Senhor, cheguemos por sua paixão e morte de cruz à glória da ressurreição da carne, pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, na liturgia da palavra que hoje nos propõe a Santa Mãe Igreja, nós lemos o Evangelho de São Marcos, capítulo 8, a partir do versículo 14. E é uma passagem interessante. Jesus já tinha feito muitos milagres, inclusive multiplicado o pão, e ele com os seus discípulos passavam de um lado a outro no barco. E Jesus começa a ensinar os seus discípulos com a cautela que eles devem ter com o fermento dos fariseus. Só que os discípulos não entenderam nada, achavam que Jesus os estava repreendendo porque não tinham levado pão na barca, faltaria o pão. Diz o Evangelho de Marcos, inclusive, que eles só tinham um pão. E Jesus Cristo então os recorda que, se fosse necessário, ele multiplicaria o pão. O tema não era o pão, mas o tema era a fé, porque Jesus é o único pão necessário de cada dia. Para meditarmos melhor sobre esta passagem, hoje nós leremos um trecho de São Cipriano de Cartago, bispo do norte da África, a região onde hoje é a Tunísia, e que foi o primeiro bispo mártir da África romana. Viveu no século III e nos dá um belo testemunho sobre Cristo e o pão, quando nos explica o Pai Nosso. Escutemos. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Prosseguindo a oração, dizemos: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Podemos tomar este pedido tanto no sentido espiritual como no literal, pois um e outro modo de entender aproveitam com utilidade divina para nossa salvação. Pois o Cristo é o pão da vida, e este pão não é de todos, mas nosso. E assim como dizemos Pai Nosso, porque é Pai dos que entendem e creem, dizemos também Pão Nosso, porque é pão para aqueles que comem o seu corpo. E pedimos que este pão nos seja dado diariamente, a fim de que nós que estamos no Cristo e recebemos diariamente a Eucaristia como alimento de salvação, não venhamos a ser separados do corpo do Cristo durante o tempo em que formos proibidos de participar do pão celeste e, consequentemente, afastados da comunhão por termos incidido em algum delito mais grave. Ele próprio nos adverte dizendo: eu sou o pão vivo que desci do céu. Se alguém comer do meu pão, viverá eternamente, e o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Dizendo que viverá eternamente quem come deste pão, não só fica evidente que viverão eternamente os que pertencem ao seu corpo e recebem a Eucaristia pelo direito da comunhão, mas, por outro lado, torna-se bem claro que é para se temer que alguém, pela proibição de participar
do pão seja separado do corpo de Cristo e assim afastado da salvação. Assim sendo, devemos orar para que tal não aconteça, pois é Ele próprio que nos adverte: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Por isso pedimos que o pão nosso, isto é, o Cristo, nos seja dado diariamente, para que, vivendo nele, não nos afastemos do seu corpo e de sua santificação. Podemos, na verdade, interpretar de outra maneira estas palavras. Pode-se entender que nós, que renunciamos ao século e rejeitamos as riquezas e as pompas pela fé da graça espiritual, não peçamos senão o alimento indispensável para o nosso sustento, conforme ensina o Senhor quando diz: quem não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Quem, portanto, seguindo a palavra do Mestre, renunciou a tudo e começou a ser discípulo do Cristo, deve pedir o alimento para o dia que passa e não estender os seus desejos em longos pedidos. Assim, ele preceituou dizendo: não cogiteis do dia de amanhã. O dia de amanhã cogitará de si mesmo. Basta para cada dia as suas próprias penas. Consequentemente, é com razão que o discípulo de Cristo, proibido de preocupar-se com o dia de amanhã, pede para si o alimento de cada dia. Aliás, seria estranho e contraditório pedirmos que o reino de Deus venha a nós brevemente e ao mesmo tempo cuidarmos de viver no século mais longamente. Em oposição, o Senhor ensina que se torna perfeito e íntegro aquele que vende tudo o que possui e dá aos pobres. Este prepara para si um tesouro no céu. Diz o Senhor que pode segui-lo e imitar a glória de sua paixão aquele que não está ligado por interesses particulares. E por isso, pronto e sem outro compromisso, está livre e desembaraçado para acompanhar com a sua própria pessoa a doação já feita de seus bens. Para que cada um possa preparar-se para isso, aprende a orar dessa maneira e a descobrir como deve ser pelo sentido da oração. Ao justo não poderá faltar o alimento de cada dia, porque está escrito: o Senhor não mata pela fome a alma justa. E novamente, fui jovem e envelheci. Não vi justo abandonado, nem sua posteridade mendigando pão. Igualmente ainda promete o Senhor: não vos preocupeis dizendo que comeremos ou que beberemos ou que vestiremos. Isto, na verdade, procuram os gentios, porém vosso Pai sabe bem de tudo o que careceis. Procurai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será dado por acréscimo. Promete dar tudo por acréscimo aos que procuram o reino de Deus e a sua justiça. Pois, como todas as coisas são de Deus, nada faltará a quem o possui, se por si mesmo não abandonar a Deus. Assim aconteceu com Daniel, que, lançado na cova dos leões por ordem do rei, recebeu milagrosamente o alimento e foi nutrido entre feras famintas que o poupavam. Assim foi sustentado Elias na sua fuga. Assim, igualmente, ele foi nutrido na solidão por corvos que o serviram e aves que lhe trouxeram alimento. E, ó detestável crueldade da malícia humana, as feras poupam, as aves proporcionam alimento. Os homens, porém, armam ciladas e se enfurecem. Até aqui a citação de São Cipriano de Cartago. Que a fé jovem e pura dos primeiros santos padres da Igreja nos ajude a viver melhor hoje a nossa fé. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Jesus se dá no pão, o cordeiro imolado é refeição. Nosso alimento
amor e salvação. Em torno deste altar somos irmãos. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. Toma e come, isto é o meu corpo, que do trigo se faz pão, é refeição. Na Eucaristia, o vinho se torna sangue, verdadeira bebida, nossa alegria. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. Toma e come, isto é o meu corpo, que do trigo se faz pão, é refeição. Na Eucaristia, o vinho se torna sangue, verdadeira bebida, nossa alegria. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. O caminho, a verdade, via de amor, dom de Deus, nosso Redentor. O pão da vida és tu, Jesus,